A graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Júnior Baiano. Hoje vamos falar a respeito da inveja. E um alerta desde já para você: cuidado com a inveja, seja para com as pessoas que você se submete a fazer algum serviço, os mais conhecidos como os patrões, seja como com os amigos, seja em qualquer setor. Muito cuidado com a inveja que lhe rodeia. Desde já eu peço a você que está acompanhando a nossa mensagem que já compartilha com o maior número possível a mensagem de hoje. Afinal de contas, sempre eu tenho dito, não fique com a bênção apenas para você. Compartilhe com os seus irmãos, porque Deus assim vai te abençoar poderosamente. No final, você já sabe que teremos a nossa oração da fé, então já prepara o seu copo com água e deixe que no final vamos clamar ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que libere uma bênção especial sobre a sua vida. E o tema de hoje nos chama a atenção em 1 Samuel capítulo 18 a seguir, que fala sobre a inveja de Saul. Saul, rei de Israel? Será que um rei precisaria de ter inveja? De deixar subir ao coração uma espécie de inveja? Um rei, ainda mais o rei de Israel? E quem seria tal pessoa para despertar inveja em um rei? Então, meus amados e queridos irmãos abençoados, o rei Saul tinha uma grande inveja, enorme. E a inveja não veio por alguém que era superior a ele. Era um dos empregados que o servia. Imagine só, o que seria que esse empregado, vamos dizer assim, esse servidor, esse escravo do rei, tinha de especial a ponto de causar uma inveja tremenda em um rei de uma nação? Então vamos observar. Vamos examinar as escrituras e vai acompanhando a mensagem de hoje. Depois de uma conversa de Davi com Saul, surgiu então uma grande amizade entre Jonatas e Davi. Jonatas, para você que está acompanhando, era filho do rei Saul. Jonatas tornou-se o melhor amigo de Davi daquele dia em diante. Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e o seu cinturão. Imagina, a amizade foi tão forte entre os dois que Jonatas queria lhe selar sim uma amizade forte, duradoura e infinita com Davi. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Qual era o cântico que essas mulheres cantavam perante o rei? Dizia o seguinte, uma das estrofes: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Ah, meus amados irmãos, foi o suficiente para Saul ficar irritado com este refrão. E aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão
e atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou-se Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia às suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele, todo Israel e todo o Judá. Porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você, apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não matarei, mas deixo isso para os filisteus. Imagine só, um rei cruel, um rei insensato, um rei falso, fez com que Davi pensasse que tudo aquilo que ele estava fazendo era para deixá-lo com o ego amaciado, fazendo ali tipo que, fazendo isso aí ele vai se envaidecer, vai pensar que eu só quero o melhor para ele. E na verdade, no íntimo, no coração daquele rei, tão somente só queria a morte. Desde o princípio, Davi colocou-se à disposição para servi-lo, sempre para servi-lo e mais nada. E ele sempre querendo matar. Por consequência de quê, meus amados? Da inveja. Da inveja. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? Quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. E ordenou aos seus conselheiros que lhe falassem em particular com Davi, dizendo: olha, o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram isso com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhes contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que lhe dissessem a Davi o seguinte: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100.000 prepúcios dos filisteus para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. E olha que não é a primeira vez que o rei tenta matá-lo desse jeito, levando e conduzindo para essas batalhas sangrentas. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento a sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul e assim tornou-se ainda mais famoso. Meus caros amados irmãos, apesar de tantas tentativas falidas do rei Saul tentar matar Davi, ele sempre tinha mais êxito em suas batalhas. Ele confiava piamente no Senhor, confiava no seu propósito, estava sempre na direção de Deus. Pois Davi não tinha medo, a confiança dele era genuína e tão somente no Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção para você que está sob o jugo de algum trabalho, algum emprego, está sendo subordinado e você já sentiu que alguém, seja
um colega de trabalho, seja o próprio chefe, está com inveja para seu lado, continue vigilante na presença do Senhor. Continue buscando a força do alto. Não olhe para essas pessoas. Olhe tão somente para Deus. O Davi, ele não olhou para Saul. Ele olhava tão somente para a direção do alto, só para Deus. O seu compromisso verdadeiro era ser fiel para com Deus, não importa o que o rei estava tramando. Se você tem confiança em Deus, você vai executar todas as suas tarefas e cada dia que passa terá mais êxito nelas. Pois fazendo isso, tenha absoluta certeza que a vitória é certa para você. A vitória vem com facilidade na sua vida. Não esqueça, meus amados irmãos, o choro ele pode durar uma noite na vida do crente, mas a alegria, ela brota pelo amanhecer. Isso é verdade. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Seja qual for o tipo de inveja que esteja acontecendo na tua vida, eu determino nesse momento que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Uma bênção especial está chegando na sua vida hoje para você que acompanha esta mensagem. E mais uma vez eu volto a lembrar, não importa a placa da tua igreja. Somos todos filhos de Deus e estamos unidos através da fé. É ela que nos conduz cada dia que passa para nos achegarmos a Deus. As pessoas que são invejosas, e principalmente com homens e mulheres de Deus, o fim não é legal. Vocês sabem como acabou os últimos dias, as últimas horas? Que fim levou o rei Saul? Então, Saul se julgou sobre sua própria lança ao ver os filhos Jonatas, que ele havia até escolhido para ser o seu sucessor lá no trono de Israel, ao ver um outro filho, Abinadab e Malquissua, serem mortos pelos filisteus. Ele sempre desejou que Davi fosse morto pelos filisteus. O preço foi muito alto, porque antes de morrer, antes dele se jogar na própria lança, ele viu os filhos que tanto ele amava sendo mortos pelos filisteus. Então, meus amados irmãos, a inveja é algo que não é da parte de Deus, que afastamos de nós esse maldito sentimento, e que as pessoas que têm esse maldito sentimento sobre a nossa pessoa, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Vamos para a nossa oração da fé. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por essa mensagem de alerta, uma mensagem para ficarmos cada dia que passa mais vigilantes. Senhor, toma conta de cada um nesse momento que acompanhou essa mensagem até aqui. Abençoa poderosamente, livrando de todo mal, de tudo aquilo que não te pertence, de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Visita os lares de cada um nesse momento. Derrama uma bênção especial, Senhor. Repreende, ó Pai, nesse momento o espírito devorador, o espírito da inveja, o espírito da maldade. Somos todos teus filhos, Senhor. E como vossos filhos, nós te pedimos nesse momento, tenha misericórdia de nós. Nos capacita cada dia que fazer a boa obra em todos os nossos setores, apesar da inveja que essas pessoas venham ter sobre nós. Meu Deus e meu Pai, visita essa mãe desesperada com seus filhos no mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo da dependência química, no mundo da prostituição. Resgata essas vidas, Senhor. Livra-o desses maus caminhos. Sabemos que o Senhor não tem felicidade na vida que essas pessoas levam, por más companhias, por pessoas que não querem o bem da humanidade, sendo escravas, sendo conduzidas por forças malignas. Cabe a nós nesse momento orar a Ti, Senhor, e pedir que seja repreendido, quebrado esses laços em nome do Senhor Jesus. Dá paz à vida
daqueles que se encontram desesperados e oprimidos. Faça uma visita especial. Libera uma bênção especial na vida dessas pessoas. Resgata aquelas pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, Senhor. E sobre nós, teus filhos, nós que te buscamos, Senhor, em espírito e em verdade, que buscamos a tua face, que a cada dia que passa buscamos estar na tua presença, nos capacita para levar a boa palavra e a boa obra para cada um dos necessitados. Senhor meu Deus, nos provém cada dia que passa o nosso alimento, o nosso vestir, e nos livra, Senhor, de toda a maldade desse mundo. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer, diz amém. E graças a Deus. Tome o seu copo com água com fé e seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir.